da defesa do Flamengo. Continua, Zé, jogo sim, o debate de que, a defesa toma gol quando não dá. Vencia o Fluminense 1-0, tomou 1-1, e olha só, nos 35 jogos com o Rogério Ceni, o Flamengo foi vazado 8 vezes. Isso aí tá ao contrário, hein, gente? Não foi, é o contrário, eu tenho quase certeza que é o contrário. Eu acho que não foi vazado 8 vezes e foi vazado 27. Eu já vou confirmar que quando a gente vê na tela bate a insegurança, mas tenho quase certeza que é o problema. Foi vazado muitas vezes e a média de gols é uma média sofrida alta. Zé, quando um time faz muito gol, levar gols pode fazer parte do pacote, mas o próprio Rogério Ceni já deu a entender que incomoda isso a ele. Tá passando do ponto? Tem gol ali que tá custando muito caro, como por exemplo esse contra o Fluminense, e que teve também no jogo de União La Calera, já teve Libertadores. Fala um pouquinho como é que você tá vendo esse setor defensivo, essa equação, esse compromisso ataque versus defesa. A conta tá fechando para você ou não no Flamengo? Não, eu acho que o ataque tá ótimo, né? Tá excelente. Nós estamos vendo aí um ataque que se mexe, se movimenta bastante, marca muitos gols, mas o problema é a defesa. Eu não vejo só a defesa, o problema eu acho que é o equilíbrio da equipe, né? Não dá para culpar só os zagueiros estão expostos, porque Diego e Gerson são ótimos jogadores, mas com a bola, sem a bola, eles conseguem cumprir as suas funções defensivas durante 90 minutos? Não conseguem. Eles vão precisar de uma mãozinha do Everton Ribeiro, vão precisar de uma mão do Arrascaeta, né, do Bruno Henrique, e aí que eu acho que é o grande problema, né? Eu acho que esse fato do Flamengo não encontrar esse equilíbrio, aí acaba estourando em outros setores. Né? É diferente, por exemplo, de você ver o Flamengo o tempo todo dominando essa bola. O Flamengo tem, por características, tem um time de finalização no final. Né? No final, os últimos terços, né? Do último terço do campo, com os seus jogadores, a característica é de finalizar a jogada. Não é, por exemplo, dos times que gostam de trabalhar com a bola nos pés, de rodar a bola de um lado para o outro, perdeu, rouba, pressiona e toca de novo essa bola. Porque o que acontece? Quando você tem a posse de bola, você não dá possibilidades para o adversário. Né? Teoricamente, assim, se você analisando e me baseando mais ou menos nas equipes do Guardiola. Mas são processos, são times diferentes. Né? Então isso acaba atrapalhando. E aí sobra muito nos zagueiros, que estão expostos. Tem características diferentes daquela, por exemplo, do Pablo Mari e do Rodrigo Caio, que são jogadores que têm muita velocidade e acabavam fazendo a leitura e também as coberturas das jogadas. O Arão no meio campo, mas ele era um segundo volante, né, como se falava antes, mas ele sabia fazer essa leitura como primeiro volante, então ele se antecipava muitas vezes. Tem a questão de fazer a falta, né, aquela falta tática que os jogadores de ataque do Flamengo não fazem. Então tem uma série de coisas e de mecanismos que acho que o Rogério tem que começar a trabalhar. Pressionou, não conseguiu, 15, 20 minutos, vamos respirar um pouquinho, volta no nosso meio campo, se posiciona, respira, depois quando nós recuperarmos essa bola a gente pode sair. Tem uma série de coisas que eu acho que alguns mecanismos que ainda precisam ser desenvolvidos pelo Rogério justamente para ajudar, não só a defesa, mas o meio campo também. Vocês viram o que o Diego está correndo? O Diego mas tem muita corrida ali dele que é errada. Na posição que ele se encontra, ele não precisa ficar dando bote do lado esquerdo para cobrir lateral, para dar bote na lateral. Não é a função do Diego. Diego e o Gerson tem que ficar ali no meio na fase defensiva. Então tem uma série de coisas que eu acho que o Rogério precisa corrigir para dar equilíbrio para essa equipe. Bueno, o Ceni chegou a falar recentemente que a gente, quando olha os defeitos, olha com lupa. Eu te pergunto, a questão defensiva está precisando de lupa para ver? A gente tá pesando a mão, tá forçando a barra? Ou não. É o famoso visão a olho nu. Até para mim, que sou míope. Como é que você vê a questão da defesa? Olha, primeiro é o seguinte, né? O Rogério Ceni, é a minha leitura das entrevistas, das coletivas dele. Ele minimizou esse problema defensivo. Ele tem falando quase sempre assim: o Flamengo é melhor que os adversários, constrói jogo, cria chances e tem feito menos gols do que cria.
e tem sido pouco ameaçado pelos adversários. Ele fala como se fosse quase que um azar. Poxa, é uma pena. O Flamengo é pouco atacado pelos adversários, raramente os adversários chegam no nosso gol, mas nas poucas vezes que chegam, fazem o gol. Então, talvez, na minha leitura, o Rogério não é que não está preocupado, mas ele está tentando minimizar esse problema. E ele foi goleiro, conhece muito de defesa, certamente ele deve estar vendo algum problema ali, talvez mais individualizado, como foi o caso do Bruno Viana outro dia, que começou bem no Carioca, mas foi muito mal em jogo recente. Quero lembrar aqui, o Rodrigo Caio vai ficar fora do jogo agora contra a LDU, sendo preservado, né, cuidados médicos com ele, para a decisão do Carioca contra o Fluminense. Rodrigo Caio, que é o melhor zagueiro reconhecidamente do Flamengo, jogador de nível de seleção, jogou só 4 partidas nessa temporada. Então, assim como a gente costuma acreditar o insucesso defensivo do Liverpool ao Van Dijk, o Van Dijk se machucou, o Liverpool então fez uma temporada ruim, toma mais gol do que o normal, perde jogo em casa e tal. Quase sempre a muleta é o Rodrigo Caio. O Rodrigo Caio tá machucado, tá no DM, os outros companheiros não são tão bons, e o Flamengo nunca arrumou um parceiro tão bom para ele desde a saída do Pablo Mari. Outra informação, o Gerson tá muito perto de ser vendido, tá tendo uma reunião ainda hoje, aí o Gerson vai pro Olympique de Marselha, tá? O que deve acontecer, eu imagino? Muito possivelmente o Arão vai sair de zagueiro para voltar a ser volante. Estou tentando me antecipar aqui com a possível saída do Gerson, que é um jogador fundamental, um dos remanescentes da grande temporada de 2019, Bueno, também jogador... Oi.